Vamos ao texto? Vamos ao texto, por favor. Abra comigo a Escritura. No Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 21. Nós vamos ler do verso 33 ao verso de número 46. E o sermão dessa noite tem como título a exposição da parábola dos lavradores impiedosos. A parábola dos lavradores impiedosos. Amém. Quero cumprimentar também você que está nos assistindo pela internet. Que o Senhor Deus venha lhe abençoar em Cristo Jesus. E que você, assim como todos nós aqui da nossa igreja, da nossa comunidade, venha também ouvir o Evangelho e venha responder com fé. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram os seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhes outros servos em maior número, e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhes o seu filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim eles o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará àqueles lavradores? Responderam eles, ou seja, responderam os chefes dos sacerdotes. Matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores que lhes deem a sua parte no tempo da colheita. Jesus lhes disse: vocês nunca leram isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles e procuravam um meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam um profeta. Vamos ao Senhor em oração? Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, nessa noite. Ó Deus, nós estamos no momento mais alto do culto público e nós queremos que o Senhor venha falar conosco. Por favor, faz isso para a glória do Teu nome, Senhor, para a glória do Teu nome, para a nossa alegria. Ó Deus, nós nos colocamos diante de Ti e nós, ó Deus, com a nossa boca confessamos que Cristo, o Teu Filho, é o Senhor das nossas vidas. Nós queremos compreender Cristo, nós queremos que o Senhor venha elucidar Cristo nos nossos corações. Por favor, faz isso para a glória do Teu nome. Senhor, não permita que eu venha passar alguma impressão errada acerca de Ti, Senhor, mas que eu venha tão somente pregar o Teu Evangelho, expor a Tua verdade, Senhor. Faz isso para a glória do Teu nome. E para a nossa alegria nós oramos, Senhor, em Cristo Jesus. Amém.
Irmãos, hoje nós vamos estudar a parábola dos lavradores maus, dos lavradores impiedosos. Essa parábola, ela é uma das mais importantes parábolas que Jesus contou, pois ela praticamente, ela dá um panorama, ainda que alegoricamente, da história da reação dos líderes de Israel em relação a Jesus. Essa parábola, ela está entre as mais dramáticas, entre as mais poderosas, pois, embora ela fosse dirigida especificamente aos líderes religiosos de Israel, ela também tem o seu significado para todos nós, ainda hoje. Jesus ainda está naquela controvérsia com os líderes dos chefes dos sacerdotes, com os líderes do Sinédrio. Ele ainda continua a expor o pecado desses homens. Como nós vimos, tal controvérsia teve início quando eles tentaram então intimidar Jesus, perguntando com que autoridade ele havia feito essas coisas, isto é, entrado em Jerusalém de uma forma triunfante e purificado o templo, expulsando os cambistas, os inquilinos dos sacerdotes do templo. Jesus já lhes mostrou que eles não entrarão no reino de Deus. Eles não entrarão no reino de Deus porque se recusaram a crer, se recusaram a se arrepender. Como nós vimos, irmãos, o ministério desses homens não dá fruto algum. Ainda que aparentemente eles tenham ali as suas folhas verdes, eles são muito parecidos com aquela figueira seca, com aquela figueira sem fruto. Quando Jesus vai então tomar um fruto daquela figueira, vê que ela não tem nada. O ministério desses homens é assim, irmãos. E como nós vimos, ainda que Jesus venha fechar a porta do seu reino para esses homens que não creem, que não se arrependem, por um outro lado, Jesus escancara, abre a porta do reino dos céus para todo pecador que crê e se arrepende, tal como os publicanos e as prostitutas. Eles creram, irmãos, eles se arrependeram, eles ouviram a mensagem de Jesus. E isto é o mais importante na vida, é o que faltou na vida e no ministério desses homens, dos líderes religiosos. Eles sabiam muito, mas sem proveito de nada. A lei e os escritos do Antigo Testamento, que deveriam então servir como apoio, como alicerce da fé, para eles que não creram em Cristo Jesus, não se arrependeram dos seus pecados, somente serviu para a própria condenação. A fim de continuar então a expor a incredulidade desses homens, Jesus então conta mais uma parábola, a parábola dos lavradores impiedosos. A pergunta é, o que Jesus expõe aqui? O que Jesus revela aqui? Veja a divisão do texto, irmãos. Primeiro, nós temos o envio dos servos. Nós temos o envio dos servos, do verso 33 ao verso de número 36. Jesus inicia o verso 33 dizendo, ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha. Colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se da época da colheita, enviou seus servos aos lavradores, para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então enviou outros servos em maior número e os lavradores os trataram da mesma forma. Irmãos, geralmente as parábolas são elaboradas com ilustrações do cotidiano, da vida. Aqui não é diferente. Naqueles dias, todos poderiam imaginar a cena que Jesus está então retratando aqui nessa parábola. Nos tempos do Novo Testamento, as encostas
da Palestina eram cobertas de vinhas. As vinhas foram um dos pilares da economia daquela região. E não era incomum, então, irmãos, ver um homem rico comprar um pedaço de terra, a fim de tratar dessa terra, desenvolvê-la para um vinhedo. Este é o cenário dessa parábola. A parábola também diz que esse nobre proprietário plantou uma vinha. Ele a cercou a fim de manter animais, saqueadores, para fora dela, construiu um tanque, uma espécie de um lagar para esmagar as uvas, edificou uma torre a fim de servir como depósito e como uma torre de vigia, onde poderia ver, talvez ali, observar, de uma forma vigilante, saqueadores, ver talvez um incêndio próximo. Isso nos diz que esse proprietário gostava muito da sua vinha. Ele zelou pela sua vinha. E ele tinha então confiança que a sua vinha iria produzir fruto. Haja vista que ele cercou a sua vinha, fez uma espécie de um tanque para amassar as uvas, construiu uma torre. Ele tinha certeza de que aquela vinha poderia então lhe dar um fruto. O proprietário fez então uma vinha, irmãos, perfeita, bela e caprichosa. Ciente então do valor da sua vinha, ele arrendou essa vinha para alguns lavradores, a fim de que eles pudessem então trabalhar nessa terra e pagar o proprietário com as uvas da sua vinha. Ciente então de que eles poderiam trabalhar e lhes pagar direitinho, irmãos, o proprietário então viajou, foi fazer uma viagem para um lugar distante, e ele deixou a vinha então inteiramente sob os cuidados desses lavradores. Passando algum tempo, o proprietário então enviou alguns dos seus servos para buscar o seu pagamento, para cobrar os lavradores. Era época de colheita, e os lavradores então deveriam dar uma certa porcentagem, dessas uvas ao proprietário. Porém, irmãos, de maneira surpreendente, os lavradores se voltaram, se rebelaram contra os servos do proprietário. Uma inveja maligna, uma maligna ambição começou então a crescer no coração desses homens. Eles começaram a ver a vinha não mais como a terra que lhes foi arrendada para trabalhar. Em ditados populares, eles começaram a crescer os olhos para cima dessa vinha. Eles não somente não pagaram o que era de direito do proprietário da vinha, como também mataram os seus servos. Diz o texto que o primeiro foi espancado, o segundo foi morto e o terceiro foi apedrejado, irmãos. O proprietário então envia outros servos, agora num número maior. Quem sabe agora, num número maior, esses proprietários possam talvez convencer aqueles lavradores. Contudo, os lavradores, pela segunda vez, mataram os servos do proprietário. Nós temos um segundo bloco, irmãos, que é o envio do filho, do verso 37 ao verso 39. E aqui então a parábola, ela atinge o seu clímax. Aqui nós temos o ponto mais alto desse drama aqui, dessa parábola. Diz o texto que, por último, enviou-lhes o seu filho, verso 37, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim lhes o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Irmãos, eis aqui uma história que vai além da nossa compreensão, dos limites da nossa razão.
nenhum proprietário que teve 2 grupos de seus servos mortos por lavradores, nenhum proprietário enviaria, né, o seu filho para conversar com esses lavradores. Contudo, o que nós temos aqui é todo um arranjo, irmãos, alegórico, que aponta diretamente para a pessoa de Cristo Jesus. Como nós sabemos, é uma parábola. E essa parábola, então, ela remete a esse drama da redenção de Cristo Jesus. Pois bem, o proprietário, então, envia o seu filho para conversar com os lavradores, na esperança que esses lavradores, então, pudessem respeitá-lo. Perceba, irmãos, que esse filho era um filho único, pois os lavradores sabem que ele é o único herdeiro dos bens do seu pai. Este era um filho o qual o pai amava e confiava. Este era o único filho e herdeiro de todos os bens do seu pai. Este pai ama o seu filho, mas também se preocupa com a sua vinha. Foi ele quem a plantou. Foi ele que edificou com todo zelo e com todo carinho. Por isso o proprietário, então, envia o seu filho para conversar com esses lavradores. Quem sabe agora, irmãos, eles possam ouvir a mensagem do filho, se arrepender, pagar o que é justo, e agora, né, também pagar pelos seus crimes. Contudo, irmãos, quando os lavradores impiedosos viram o filho se aproximar, conspiraram contra ele, o mataram e se convenceram que poderiam ficar com a herança desse filho. De uma forma traiçoeira, esses homens que já haviam matado os servos do proprietário, agora se voltam contra o filho e o matam friamente. Os lavradores não o confundiram, irmãos, com algum outro servo. Eles sabem exatamente quem é este homem. Eles sabem que esse homem é o herdeiro, é o filho. Por isso, nós temos aqui um assassinato premeditado. Portanto, esses lavradores não produziram nenhum fruto para o proprietário. Mataram os servos do proprietário. E, por fim, também mataram seu único filho, o agarrando, o colocando para fora da vinha e o matando. E aí nós temos o terceiro e último bloco, que é do verso 40 ao verso 46. Nós temos aqui o confronto de Jesus e a punição dos lavradores. Nós temos a punição dos lavradores. Irmãos, Jesus dá continuidade à controvérsia com os líderes religiosos, perguntando-lhes agora a moral da história. Qual é a moral da história? O que vocês acham? Nesse último bloco, Jesus já terminou a sua história, já terminou a parábola. Porém, agora ele vai aplicá-la, ele vai explicá-la para esses homens. Jesus pergunta, portanto, quando vier então o dono da vinha, o que ele fará àqueles lavradores? O que ele vai fazer com esses homens? Responderam eles, bom, o dono da vinha matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Irmãos, veja que novamente os chefes dos sacerdotes se enrolaram diante de uma pergunta de Jesus. Eles condenaram a si próprios com a própria resposta que deram a Jesus. Veja que Jesus ele evoca uma reação dos líderes religiosos com essa parábola. A pergunta é, o que o proprietário vai fazer com esses homens? O que o proprietário vai fazer com esses lavradores que não deram seus frutos,
que mataram seus servos, e que por último agora mataram seu filho numa conspiração. Irmãos, a resposta dos líderes religiosos, embora seja corretíssima, essa resposta então se volta contra eles. Eles vão responder: o proprietário vai acabar com a raça deles. O proprietário vai matá-los de maneira horrível. Vai vingar os seus servos, vai vingar os seus filhos. E por último, então, vai passar a sua vinha preciosa para outros lavradores que possam dar o fruto como pagamento. De fato, irmãos, sem saber, esses homens acabaram de revelar-se como os próprios lavradores perversos e impiedosos. E veja que a parábola é uma simples alegoria, irmãos. E nós podemos conhecer os paralelos aqui. As metáforas aqui são equivalentes. O dono da vinha é Deus. A vinha é Israel. Os lavradores da vinha são os líderes da nação. Os servos do proprietário são os profetas do Antigo Testamento. E o Filho, Cristo Jesus. Perceba que a primeira metáfora é que Deus chamou as autoridades para cuidar da sua vinha, Israel. O povo de Israel é a vinha do Senhor Deus. Você pode ver, por exemplo, Isaías capítulo 5. O capítulo 5 de Isaías é denotado como a canção da vinha, onde o profeta vai dizer: Israel é uma vinha de uvas bravas, mas é a vinha do Senhor. O Senhor Deus que plantou Israel. Foi o Senhor Deus que trabalhou na edificação do povo. Foi o Senhor Deus que plantou, que regou com as suas bênçãos, com seus feitos poderosos. Mas as autoridades desejaram então tomar a nação para si. Desobedeceram continuamente ao Senhor e se entregaram, irmãos, aos seus próprios caprichos. Além disso, esses lavradores, os líderes da nação de Israel, maltrataram seus servos, os profetas do Senhor Deus. Muitos homens de Deus foram levantados a fim de comunicar a sua verdade, a fim de pregar a verdade de Deus, trazer uma reconciliação e exigir obediência do povo, principalmente dos líderes de Israel. Contudo, os profetas foram maltratados, irmãos. Foram apedrejados, muitos foram mortos. O autor de Hebreus, olhando para os retrovisores da história, vai dizer, Hebreus capítulo 11, verso 35, que alguns foram torturados, outros enfrentaram zombaria e açoites, e ainda outros foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, posto à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e cabras, necessitados e afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Ora, irmãos, não é essa a história dos pregadores do Antigo Testamento? Os profetas? Não é essa, irmãos, a história de Isaías, que segundo a tradição judaica foi cerrado ao meio? Não é essa, irmãos, a história de Jeremias, que segundo a tradição foi jogado numa cisterna de lama, irmãos, apedrejado até a morte? Não é essa a história de Ezequiel, o profeta rejeitado em toda a sua vida? Não é essa a história de Elias, de Amós, que tiveram que correr inúmeras vezes para não serem mortos? Não é essa a história, irmãos, do profeta Micaías, de 1 Reis capítulo 22, quando ele expõe o pecado do rei Acabe. O rei Acabe coloca esse homem na prisão à base de pão e água. Não é essa a história do profeta Zacarias,
que cruelmente foi morto dentro do templo, entre o santuário e o altar. O próprio Jesus vai nos dizer isso no capítulo 23. Irmãos, a própria cidade de Jerusalém foi denotada como uma cidade assassina de profetas pelo próprio Cristo Jesus. Mateus capítulo 23, verso 37. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Irmãos, a mão desses homens, elas estão sujas do sangue dos profetas, geração após geração, dos líderes de Israel. Eles iam então se corrompendo ao passo que silenciavam os pregadores de Deus, os seus servos, os profetas. E aí nós temos o filho do proprietário, que aponta diretamente para Cristo Jesus. Uma outra metáfora equivalente, um outro paralelo, o maior deles. O filho aqui é o bendito, é o amado Cristo Jesus, Filho de Deus, unigênito, amado desde a eternidade pelo seu Pai. Ele é o Filho unigênito do Pai. Ele é aquele que o escritor de Hebreus nos diz que é o herdeiro de todas as coisas, a quem o Senhor Deus fez por meio dele todo o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Este é o Filho que em poucos dias, irmãos, seria então traído, seria morto por esses homens maus. Em poucos dias, conspirariam então contra ele, o colocariam para fora da cidade, tal como o filho do proprietário. O filho do proprietário da vinha foi conversar com esses homens. O pegaram, agarraram, colocaram para fora da vinha e o mataram, tal como foi com Jesus. O agarraram, o torturaram, colocaram para fora do muro da cidade. O crucificaram no Gólgota. Este é o Filho de Deus, Cristo Jesus. Portanto, irmãos, veja que aqui nós temos um diálogo. Nós temos um diálogo entre os equivalentes da parábola. Jesus está dialogando com esses homens. O filho da vinha está dialogando com os lavradores. O que Jesus ilustrou nessa parábola está acontecendo exatamente neste momento. E diante disso, então, Jesus confronta e deixa tudo um pouco mais claro, como água cristalina. Depois da resposta desses homens, Jesus vem com uma segunda pergunta: vocês não leram as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor, é algo maravilhoso para nós. Verso 42. Veja que Jesus agora ele entra numa outra temática, não uma parábola, mas ele traz, irmãos, o Salmo 118 e aplica em si mesmo. Jesus aponta para si mesmo como a pedra angular, como a pedra que os construtores rejeitaram. Os líderes da nação de Israel não somente rejeitaram Cristo como Filho de Deus, mas como Cristo a pedra angular. O que Jesus quer dizer aqui, irmãos? Jesus ele toma para si o Salmo 118, verso 22. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Irmãos, a pedra angular era uma pedra de esquina que sustentava toda a estrutura
dos edifícios, de uma casa. Esta pedra angular, ela é colocada para firmar duas paredes primárias e ela vai determinar, então, toda a amarração de uma construção. Na arquitetura antiga, sem a pedra angular, a construção estaria, então, condenada a cair. Ela ficaria sem sustentação. Jesus, portanto, traz esse salmo, irmãos, e aplica a si mesmo. Ele é a pedra de sustentação de todas as coisas. Mesmo assim, ele estava sendo rejeitado pelos líderes de Israel. Qual o resultado, irmãos, dessa rejeição, dessa pedra? Metaforicamente, a casa vai cair sobre a cabeça desses homens. Não há sustentação sobre a vida desses homens. Ou seja, a condenação virá para a vida desses homens. Cristo é a pedra angular. Rejeitá-lo é chamar para si a própria condenação. Inclusive, veja que essa pedra angular aqui nas palavras de Jesus, ela pode exercer, irmãos, outras funções além da sustentação. Vai dizer que a pedra, ela pode matar pessoas. Se você cair sobre essa pedra, ela vai lhe esmagar. Sobre quem ela cair, esse será reduzido ao pó. O que nós temos aqui, irmãos? Claramente, Jesus nos diz que o reino seria tirado, então, da mão desses homens para ser colocado na mão de uma outra nação que pudesse dar esse fruto. O que isso quer dizer, irmãos? Isso quer dizer que esses homens não exerceriam mais autoridade espiritual sobre o povo de Deus. O tempo deles acabou. Israel, como nação, fracassou em dar a Deus o seu fruto. Por isso Deus abriria então o seu reino para outras nações, para que essas outras nações então pudessem fazer parte desse grande povo de Deus. O reino de Deus não estaria mais sob o domínio de uma nação única, Israel. O reino não estaria mais sob o monopólio de uma única etnia, de uma etnia específica. Não estaria mais enclausurada dentro da caixa da circuncisão. O reino de Deus estaria então sendo colocado na mão dos gentios, homens de todas as raças, povos e nação. E por que Deus fez isso, irmãos? Porque Israel rejeitou a pedra angular. Contudo, veja que essa pedra de sustentação também serve, irmãos, como pedra de condenação. A mesma pedra que edifica é a pedra que faz alguns tropeçarem, que faz alguns caírem. A pedra angular, a pedra de esquina, a pedra que edifica, também é a pedra que esmaga cabeças. Ou seja, Cristo exerce seu ofício, salvando todos aqueles que nele creem, e exerce a sua justiça, condenando aqueles que nele tropeçam em incredulidade. Paulo mais tarde vai falar aos Romanos capítulo 9, verso 30 ao 33, que diremos então: os gentios que não buscavam justiça, a obtiveram, uma justiça que vem da fé, mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não alcançou. Por que não? Paulo pergunta, por que não? Porque não buscavam pela fé, mas como se fosse por obras. Paulo vai concluir: eles tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair, e aquele que nele confia jamais será envergonhado.
Em Atos capítulo 4, Pedro e João são presos. Os guardas do templo e dos saduceus pegam os apóstolos, Pedro e João, colocam então eles diante do sinédrio. E Pedro então começa a pregar o evangelho. O que Pedro vai dizer, irmãos? Pedro vai remeter novamente à pedra angular. Atos capítulo 4, verso 10 ao verso 12, diz assim: saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou uma pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual nós devemos ser salvos. Veja, Cristo Jesus, para alguns é pedra de edificação, para outros é pedra de condenação, pedra de tropeço. Em sua primeira epístola, Pedro novamente ele volta com a temática da pedra angular. 1 Pedro capítulo 2, do verso 6 ao verso 8, Pedro vai dizer: pois assim é dito nas Escrituras, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para os que também foram destinados. Cristo é a pedra, irmãos. Cristo é a pedra que sustenta, que edifica e que salva. Contudo, Cristo é a pedra também que faz homens caírem, homens tropeçarem. João Batista, falando acerca de Jesus, vai dizer: eu batizo com água para o arrependimento, mas vai vir um outro que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Alguns vão entender que o fogo ali, né, são 3 batismos que o crente tem. É o batismo nas águas, é o batismo pelo Espírito Santo, e você tem aquele batismo assim super saiyajin, que é o batismo com fogo, né? Aquele batismo assim que você é incendiado pelo Espírito Santo, né, para se tornar aí, sei lá, um quinto ser vivente, um anjo, alguém da hierarquia espiritual dos céus, né? Não, irmãos. Batismo com fogo é batismo de condenação. A cruz de Cristo salva e condena. Ela salva e condena. Ela salva aqueles que creem, condena aqueles que não creem. Cristo é a pedra angular. Não se engane. Aceitar a Cristo como Senhor da sua vida é a melhor entre todas as suas escolhas. Contudo, rejeitá-lo é a pior de todas as suas escolhas. Rejeitar a Cristo, irmãos, é escolher viver com a cabeça debaixo de uma grande rocha, de uma pedra pesadíssima, que certamente vai cair. O texto diz aqui que esses homens, a quem essa pedra vai cair, esses homens, eles serão reduzidos ao pó. A ideia no original, irmãos, é que esses homens serão pulverizados, serão aniquilados. O peso da ira de Deus será tão grande que esses homens serão pulverizados, serão levados ao pó. Por quê? Porque não creram. Ele é o Filho. Ele é o Filho desse
proprietário dessa vinha, o Filho amado. Ele é a pedra, Ele é a salvação. Pergunto aos irmãos, diante disso, os chefes dos sacerdotes se renderam a Cristo? Se arrependeram? Creram nele? Não. Diz o verso 45 e 46. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles e procuravam um meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam profeta. Irmãos, esses homens maus, os chefes dos sacerdotes, eles sabiam que aquela parábola estava falando deles, que eles eram os lavradores impiedosos da parábola. Ouvir aquela parábola de Jesus falando acerca dos lavradores que mataram os servos, maltrataram os servos, mataram o filho, para eles é como se olhassem no espelho. Eles já estavam tramando a morte de Jesus. Eles já estavam tramando, irmãos, conspirando contra a pessoa e a obra de Cristo Jesus. Não fizeram no momento porque temeram a multidão. E eis aqui o coração dos chefes dos sacerdotes. Eles temiam a multidão, mas não temiam a Deus. Temiam muito a multidão, o alvoroço público, né? A opinião popular, mas não temiam a Deus. Cristo é a pedra angular. Cristo é o filho do dono da vinha. Duas aplicações. Primeiro, pergunto para mim e pergunto para os irmãos. O que nós temos feito com os privilégios que nós temos? O que nós temos feito com os privilégios que nós temos? Pense comigo, irmãos, no grande privilégio que os lavradores tinham diante da bondade do proprietário da vinha. Ele tinha confiado a vinha a esses homens. Eles foram privilegiados, foram agraciados por tanta bondade do proprietário. Contudo, eles se voltaram contra o proprietário da vinha. Eis aqui uma história do povo de Israel. A nação foi abençoada, irmãos. Não teve nação mais bem-aventurada do que os filhos de Abraão. O que eles fizeram com a vinha? O que eles fizeram com o dono da vinha? O trataram com desprezo. O trataram com uma maligna ambição, com desobediência. E a pergunta é: que verdades então nós podemos aplicar nas nossas vidas, irmãos? Ora, eu e você não somos hoje privilegiados em trabalhar na vinha do Senhor? O Senhor Deus não está nos tratando com benevolência, com carinho, com misericórdia, com paciência? O que nós temos feito com esses privilégios? Irmãos, veja quão privilegiados nós, cristãos do Ocidente, nós somos. Nós podemos comprar inúmeras Bíblias de diversas versões. Nós temos seminários, temos escolas, temos institutos bíblicos, nós temos sites, temos blogs, temos excelentes artigos bíblicos. Nós podemos ver pregação de homens de Deus na internet, nós temos liberdade de culto,
de cultuar aqui, de cultuar em casa, de cultuar nas praças. Nós temos a liberdade de ir num estudo bíblico, de ir numa reunião de oração. Nós temos livros de diversos teólogos abordando, irmãos, inúmeros temas. Nós temos músicas, nós temos podcasts, nós temos conferências. Tudo isso ao nosso alcance. A pergunta é: o que nós temos feito com esse privilégio, irmãos? Com esses mimos que o Senhor Deus tem nos dado? Será que nós somos melhores do que os nossos irmãos de Israel? Será que nós somos melhores do que esses mestres da lei? Pergunto para mim e pergunto para você. Será que nós podemos ver alguma vantagem, irmãos, sobre eles? Eu acredito que não, irmãos. Pois de forma bem mais graciosa, o Senhor tem nos abençoado hoje. Todavia, nossa resposta, por vezes, é tão pequena, é tão desprovida de zelo, de amor pelo Senhor. E para te falar a verdade, você no texto, onde você se encaixa? Onde eu me encaixo? Por vezes nós somos como esses lavradores aqui, irmãos. Por vezes nós somos impiedosos. Por vezes nos falta zelo. Por vezes nos falta carinho. Por vezes nos falta resposta de adoração, de honra ao Senhor, de obediência, de temor, O que nós devemos fazer? Ao contrário desses homens da parábola, nós precisamos crer e nos arrepender. Precisamos confessar os nossos pecados. Não pense que você não está correndo risco. Nós cremos, irmãos, na doutrina da perseverança dos santos. Mas isso não quer dizer que alguns que acham que são crentes não serão cortados. Serão cortados. Paulo vai falar em Romanos capítulo 11. É interessante ali, os 3 capítulos, 9, 10 e 11 de Romanos, que nós calvinistas, nós tanto gostamos, no capítulo 9 principalmente, que ali a gente pega o texto ali, expõe para o arminiano, Irmãos, precisamos chegar até o capítulo 11. Capítulo 9, Paulo vai falar sobre as bênçãos que o Senhor Deus deu para Israel. Paulo vai dizer, deles são as promessas, deles são os patriarcas, deles são as alianças, deles é o templo. Vai enumerar as bênçãos, os privilégios. Contudo, eles rejeitaram a Cristo. Paulo vai chegar no capítulo 11 e vai falar que nós, gentios, fomos enxertados nessa videira. Esses ramos que estavam na videira, mas que rejeitaram a Cristo, foram cortados. Mas nós, gentios, somos enxertados, porque nós somos oriundos de uma outra árvore, não daquela árvore, nós somos enxertados. Paulo vai dizer o seguinte, escute isso. Romanos capítulo 11, do verso 17 ao 21. Se alguns ramos foram cortados, ou seja, Israel, e você sendo oliveira brava, os gentios, foi enxertado entre outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Pois se o fizer, saiba que não é você que sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado? Paulo vai dizer, você está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você.
Se Deus não poupou os legítimos filhos de Abraão, irmãos, Deus não vai poupar a mim e a você, que fomos enxertados, nós não somos naturais. Se segure aí na cadeira para não cair. Por vezes nós olhamos a parábola e a gente não se identifica com ela. Nós somos os lavradores impiedosos, irmãos. Contudo, a nossa resposta precisa ser outra. Precisamos crer e nos arrepender e amar o Filho. Como o Salmo 2 vai dizer, beijem o Filho. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Irmãos, Cristo Jesus. Precisamos amar a Cristo Jesus. Beijar o Filho para não sermos condenados. Segunda aplicação, não menospreze os servos do proprietário. Não menospreze os servos do proprietário da vinha. Como nós vimos, irmãos, os servos do proprietário, apresentado na parábola, são os profetas do Antigo Testamento. Os profetas falavam de Deus e da parte de Deus ao povo. Quem hoje pode ser o equivalente ao profeta? Os pregadores, irmãos, fiéis. Todos aqueles que pregam o evangelho, seja num púlpito, seja numa escola dominical, seja numa sala da reunião do Zoom. Os pregadores fiéis falam de Deus e da parte de Deus para o povo. E por que eu estou dizendo não menospreze os pregadores de Deus? Os mensageiros da aliança, os profetas, aqueles que falam da parte de Deus. Irmãos, nós nunca antes vimos tamanha carência de pregadores, como nos dias de hoje. E o interessante, irmãos, é que à medida que a depravação vai aumentando, que os homens são entregues aos seus pecados, as igrejas locais vão ficando sem seus pregadores. As igrejas locais vão ficando desprovidas de pregadores, irmãos. E como nós precisamos de pregadores, como nós precisamos de profetas, como nós precisamos desses servos do proprietário dentro da nossa vinha. Quando o Senhor Deus desejava punir a nação, quando o Senhor Deus desejava punir o povo, aquela geração, o que ele fazia? Ele tirava do meio delas profetas. O povo ficava confuso, não sabia para onde ir, não tinha exposição da palavra de Deus. Pregadores fiéis, os servos do proprietário da vinha, são dados ao povo como graça do Senhor. Qual é o valor desses homens, irmãos? Como eles podem ser avaliados por nós? Tome, por exemplo, a vida de João Batista, o grande profeta ali que fez praticamente, a intermediação entre o Antigo e o Novo Testamento, o maior de todos os homens, o maior nascido de mulher. Qual era o valor de João Batista, pregador do Evangelho? Mateus capítulo 14, nós temos a história da morte de João Batista. João, ele estava preso, que denunciou o pecado de Herodes, o tetrarca. Herodes, o tetrarca, havia se deitado com Herodias, mulher do seu irmão Herodes Filipe. João Batista o denunciou, dizendo: isso não é lícito, isso é pecado. Herodes o colocou dentro da prisão, dentro de um cárcere. E
Passado alguns meses, Herodes fez uma festa. E tinha uma moça, irmãos, dançando. Dançando. Herodes disse o seguinte: olha, peça qualquer coisa para mim, eu vou lhe dar. Qualquer coisa. O que essa moça fez, irmãos? Ela voltou para casa. Essa moça conversou com a sua mãe. E ela chegou à conclusão que ela queria a cabeça de João Batista numa bandeja. Essa moça poderia ficar rica. Essa moça poderia ficar poderosa. Mas ela pediu a cabeça de um profeta morto. Não pediu nem ele vivo, morto. Bendita a cidade, irmãos. Bendita a cidade que possui igrejas cujo o pastor lhes anuncia o Evangelho. Bendita a vinha que recebe da parte do proprietário os seus servos pregadores, os seus servos, os pregadores do Evangelho. Que o Senhor Deus levante pregadores nessa cidade. Que o Senhor venha restituir igrejas, vinhas que estão abandonadas. Que Ele venha armar novamente as cercas, restituir os tanques, reedificar a torre, por meio da mensagem do Evangelho. Vamos orar? Curve sua cabeça, por favor. Pai Santo, nós louvamos o Teu nome nessa noite, Senhor. E nós pedimos, rogamos a Ti misericórdia sobre nós. De fato, Senhor, nós podemos erguer os olhos da fé e vislumbrar esta grande pedra. Esta pedra, Senhor, essa rocha, ela pode servir para nós como salvação, ela pode servir como condenação. Senhor, ajuda-nos a crer, por favor. Não permita que venhamos a tropeçar nessa pedra. Não permita que venhamos, ó Deus, ter as nossas cabeças, os nossos crânios esmagados por essa pedra, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Ó Deus, nós estamos construindo, Pai. Estamos edificando, construindo as nossas vidas. Não permita, ó Deus, que venhamos a rejeitar a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra principal, a pedra que sustenta, a pedra que salva, a pedra que edifica. Por favor, Senhor, faz isso para a glória do Teu nome. Ajuda-nos, ó Deus, a trabalhar na Tua vinha. Ajuda-nos, ó Deus, a dar o fruto da Tua vinha. Ajuda-nos, ó Deus, a render os frutos que o Senhor pede em obediência, por favor. Ajuda-nos, ó Deus, a honrar os Teus profetas, ó Deus, os Teus pregadores, a não menosprezar aqueles a quem o Senhor tem levantado entre nós. Por favor, ajuda-nos por meio do Teu Filho bendito, Cristo Jesus. É assim que nós oramos. Amém. Amém.